Fala pessoal da Web3 Tech, agora o nosso novo canal aí que a gente faz a junção do Web3 Club com a Omnis Blockchain. Então a gente tem uma software house também. E agora a gente vai fazer com esse canal vídeos mais técnicos e falar aí também com pessoas que atuam na área de tecnologia, tanto Web3 quanto qualquer área aí que seja relacionado à tecnologia. Então, pessoal, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o Smart Contract utilizando, né, a inteligência artificial que está todo mundo aí comentando, né? Aí eu vou mandar algumas perguntas para o chat. Lembrando que isso é um vídeo, vamos falar que é um experimento meu. Vou aqui perguntar algumas coisas, ele vai me responder. Eu fiz ali anteriormente, tanto na linguagem inglesa e agora também português. Então, assim, eu fiz alguns testes anteriormente, alguns não funcionaram, outros funcionaram. Vocês vão ver aqui a gente fazendo isso na prática. Vamos falar que no vídeo aqui eu vou fazer as perguntas, eu preparei as perguntas, só que eu não fiz aqui novamente ela, lembrando que são perguntas que se a gente fizer novamente ele responde de forma diferente. Então aqui vai ser um vídeo surpresa que eu preparei para vocês, e também se tiver algum erro ali, alguma coisa na inteligência, aí a gente vai corrigir, mostrar para vocês que essa inteligência, sim, ela é uma ferramenta, mas a gente não tem que usar ela ali 100%. Se você não é programador, você pode ali aprender alguma coisa com ela, mas não vai conseguir, de fato, trabalhar somente com ela. Você tem que ter alguma noção de programação. Então, esse vídeo aqui é para as pessoas também que estão iniciando ali na área de programação, Web3, Smart Contracts. Se você já é experiente, também vai querer assistir para fazer as perguntas corretas ali para o seu para usar essa ferramenta para o seu projeto específico aí na empresa que você for trabalhar. Você vai conseguir entender, talvez, algumas perguntas que você possa fazer em português. Eu estou aqui fazendo em português, tinha feito em inglês, ali o resultado tinha sido um pouco parecido, às vezes em inglês era um pouco melhor, mas aqui a gente vai focar no português. Então, vou lá, eu vou compartilhar a tela com vocês, do chat aqui, que eu abri novo. Estou aqui, eu não tinha feito nenhuma pergunta, eu já deixei aqui aberto também a página do Remix, que a gente vai fazer algumas perguntas em específico e vai rodar ali depois no Remix para ver se vai dar certo. Então, a primeira pergunta que eu vou colocar aqui, eu já tinha feito um roteirozinho, porque tinha funcionado dessa forma, e eu fiz aqui uma sugestão aqui, eu perguntei para ele, na verdade nem fiz uma pergunta, né? Eu não coloquei ainda a interrogação, mas aqui tá. Consegue me dar um exemplo de smart contract utilizando o ERC-721 OpenZeppelin inserindo a função de Mint? Então, assim, eu já estou sendo bem específico, falando para ele usar o OpenZeppelin e também um padrão aí de um NFT que a gente chama aí realmente de único, né? Que ali tem o identificador único, diferente do ERC 1155, que ele é híbrido. Então, aqui eu estou utilizando esse padrão e estou falando para ele, me traz esse padrão, porque esse que eu quero, e já implementa inserindo uma função de Mint. Então, assim, eu já tinha feito outros testes e ele não tinha funcionado direito, ele não tinha colocado nenhuma função de Mint. Então, aqui eu ali perguntei, vamos ver o que ele vai trazer aqui para mim agora. Ele demora um pouco, então às vezes ele até dá um bugzinho, então a gente tem que ficar forçando a barra. Aí ele já vai me responder, vamos ver se ele vai responder na versão... Ó, ele já colocou versão 0.8, muito bom. Utilizando aqui aí o 721, correto. Constructor passou, ó, um detalhe aqui muito importante, ele usou a versão 0.8, mas ali no Constructor ele também importou muito bem, importou o contrato ERC-721, que ele também tem um Constructor, e aí a gente tem que definir o nome do NFT, o símbolo, então está ali o nome MyNFT e ali o símbolo MNFT. Então, ele já definiu ali tudo isso. A diferença aqui, ó, tá vendo que ele está demorando um pouco, então está processando aí, da outra vez ele foi um pouco mais rápido, e aí ele não conseguiu responder. Então, o bom é que a gente consegue dar um refresh aqui na página para a gente conseguir, talvez, pegar e tentar novamente a mesma pergunta para ver o que ele vai fazer. Então, vamos lá. Vou colocar ela aqui, vamos ver se agora ele vai fazer mais rápido. Mas ele já tinha feito um erro ali, se vocês perceberem, ele colocou o public, não é um erro, na verdade, né? Na versão 0.8 não é mais necessário colocar no constructor a definição que ela é pública, porque o constructor ele já é público, então na versão 0.8 não precisa mais, e ele colocou.
Aí, vamos, fiz a pergunta novamente, olha que interessante. Ele já mudou. Esse safe ERC721, ele não é mais utilizado, pelo menos a gente não utiliza ele. Se eu não me engano, até na biblioteca do OpenZap ele não existe mais ele. E aqui a gente consegue ver que a inteligência não é tão inteligente assim, né? Então, aí, novamente, eu vou falar assim, vou falar que eu quero ERC721 padrão e não o safe 721. E eu já falei com ele que eu não quero esse padrão safe. Eu quero o 721 padrão. Vamos ver o que ele vai me responder e ver se ele vai conseguir fazer de forma correta. Então, até analisando aqui esse novo contrato, espero que ele faça da forma correta. Agora ele fez. Da outra vez ele tinha feito da forma correta. Olha que interessante. Ele novamente aqui, aí nesse caso ele errou. Ele já começou mintando. Ele já começou mintando 3 NFTs ali direto no contrato, na hora que a gente for fazer o deploy. E aí eles colocam uma requisição que, olha que interessante. Ele fala que somente quem pode ali fazer o mint é o contrato. Então tem que ser o contrato, o endereço, tem que ser o address this, que o address this é o endereço do contrato. Não faz sentido nenhum aqui a gente fazer isso. E aí ele faz essa requisição. Então, assim, só para vocês verem, não é muito inteligente. Então, o que eu vou fazer agora para ver se vai dar certo, né? Eu vou reiniciar esse aqui e vou excluir esse arquivo, cara. Porque, assim, eu achei muito ruim o que ele trouxe para mim. Eu fiz da outra vez e tinha dado certo. Então, por isso que eu quis fazer novamente. Então, eu vou tentar a última vez. Se não funcionar, eu compartilho a outra tela com vocês da outra forma que tinha dado certo. Então, vamos lá para a gente entender o que vai acontecer aqui para vocês. Agora sim, parece que ele vai fazer correto. Esqueceu de colocar o constructor, esqueceu de importar o ERC721, o nome e o símbolo, e não fez isso. Então, novamente, ele esqueceu de colocar definições extremamente necessárias nesse contrato. E aqui, vamos lá. Aí, eu preciso do... Preciso que ele me dê o constructor. Não faz sentido ele me dar um contrato desse sem um constructor. Então, assim, para o vídeo não ficar gigantesco, que eu vou conversando com a máquina, mas aqui, ó. Aqui ele me deu aqui legal, só que ainda assim ele esqueceu de colocar a importação do contrato herdado ERC721. Vamos lá, você esqueceu importar o do ERC721. Então vocês verem aqui que toda hora eu tenho que ficar corrigindo ele para ele me trazer essa implementação correta. Então você esqueceu de colocar a última tentativa. Aí ele fala: me desculpe, você tem razão. E ele vai trazer para mim aqui, corrigindo. Espero que ele corrija da forma correta. Aqui. Agora ele fez da forma correta. Então, já que ele fez aqui da forma correta, ok, utilizou ali na função mint public, agora tudo certo. E aí ele passou ali a diferença do outro que eu tinha feito. No constructor ele colocou uma string, duas strings, né, referente ao nome e o símbolo. E ali continuou como public. Não tem problema nenhum, mas não é o mais aconselhável. Então, vamos passar agora para a próxima definição que eu tinha feito aqui. Vamos ver se ele vai acertar. Então, eu coloquei assim, consegue inserir, mostrar aqui, consegue inserir uma função de saque dos valores de venda inicial em que somente o dono poderá interagir.
Então aqui geralmente a gente utiliza o modifier, né, quando a gente coloca ali on owner, e aqui a função de saque é bastante importante se você for criar uma coleção de NFT, porque esses valores eles vão ficar dentro do contrato, você precisa sacar esses valores. Aqui o valor fica preso no contrato, na primeira venda inicial ali, na venda inicial, você vai ter que tirar esses valores. Então vamos lá, vamos ver se ele vai conseguir interagir, vamos ver se vai conseguir colocar a função de withdraw e também o modify, se não, ele deve botar de outra forma. Em diversas vezes ele colocou de outra forma, que algumas não tem problema, outras estava errada. Ali ele colocou address public owner, então ele definiu que o contrato vai ter um dono. Vamos ver. Ele colocou wallet, ali payable, então vamos ver, ele vai colocar wallet message sender. Ok, owner message sender, beleza, não tem problema. O payable vai transferir o valor e vai somar ali o total coletado. Transfer, ok, wallet balance maior que 0 e vai transferir o saldo total para a conta, essa wallet que ele definiu ali. Então, sim, de certa forma, ok, não conferi tudo aqui que ele está escrevendo, mas vamos lá, tem como comprar, o valor tem que ser ok, transferir o token ID. Então, aqui ele colocou uma função de comprar um ID específico, um NFT de um ID específico, que aí vai transferir esse valor para a wallet, vai somar o valor coletado. Então, ali aqui ele definiu, né, que vai ser o dono, quem for deployar esse contrato, e aí a carteira que vai receber também vai ser do dono do contrato. E ele fez ali só para fazer contabilizar esse total coletado, uma variável int 256. Aqui ele fez correto, então vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui se tem alguma coisa errada nesse contrato, que eu não estou enxergando aqui, mas aqui o withdraw, ele não utilizou o modifier, ele colocou aqui uma requisição, que o endereço, né, quem está executando essa função, tem que ser igual ao do dono, então de quem ali deployou esse contrato. Então, quem está passando, quem está deployando através do constructor vai ser o dono do contrato e também quem vai receber esses fundos. Então, aqui, de certa forma, esse contrato está certo. Vamos ver se ele tem algum erro que eu não estou enxergando. Então, vou copiar ele, vou colocar aqui, ó, vou gerar um novo contrato, gnft.sol, sou casa de Solidity. Bom, pessoal, eu pausei o vídeo para corrigir o código, tinha muito erro, então eu vou mostrar para vocês o que eu fiz no código, para vocês entenderem o que a inteligência ela não pegou ali e quais aí os aspectos que a gente tem que analisar, porque usar essa ferramenta é muito boa, mas nem tudo ali ela vai fazer de forma correta. Lembrando assim que eu coloquei isso aí tudo em português, talvez em inglês algumas coisas vai estar mais correta, outras coisas ela não vai implementar, então depende de cada caso, né? Então eu fiz as mesmas perguntas várias vezes e ela me deu respostas diferentes. Então fiz aqui esse vídeo na hora e aí a gente vai entender o que ela fez aqui, né? Eu corrigi da outra vez, ela não tinha colocado ali no constructor aqui que esse owner e essa wallet, que são dois endereços que ela passou aqui numa variável constante como payable, só que ela não declarou como payable também na hora que a gente vai fazer o deploy desse contrato no constructor, né? Então, outra coisa que aqui quando a gente for compilar aqui esse contrato, então vai compilar esse NFT, esse contrato NFT, ele já vai indicar aqui, ó, uma sugestão de mudança, né? Que agora o constructor ele não precisa ter essa definição como public, porque já é uma definição pública por si só, o constructor. Então, nas versões atuais, a gente não precisa definir ela como pública. Então, isso é uma pequena sugestão e mudança, não que não ia compilar, mas é só uma sugestão. Aqui a função de mint, ok, está correta, só aqui, logicamente, ninguém vai pagar nada, esse mint é de graça, de um NFT, e a partir de agora a inteligência cometeu uns erros bem graves
que não faz sentido nenhum. Uma delas aqui, ela fez uma função de comprar um NFT, e aí ele transfere esse NFT, ele está interagindo com essa função aqui, transfer, do ERC721, que a gente pegou de herança do OpenZeppelin, e antes ele só estava passando 2 argumentos. Na versão antiga do OpenZeppelin, passava só 2 argumentos e agora passa 3 argumentos. Então aqui eu já deixei aberto para vocês a função de transferência, que ele herdou desse contrato do OpenZeppelin. Aqui ó, tem o endereço da onde está saindo, para onde que vai, e aí o token ID. Olha, se vocês repararem aqui, é uma requisição que na hora de transferir ele vai verificar se esse D, o dono desse D é o mesmo do endereço do from aqui, ó. Então lá basicamente a lógica que ele tinha passado aqui é uma lógica que não é correta, né? Não é correta, porque assim não faz sentido nenhum o dono do próprio NFT ele comprar. Então, sim, é uma lógica que está errada, e aí essa função a gente vai tirar ela. E essa parte de comprar o NFT, então, depois que você tem ali a venda primária, vai ter esse NFT mintado, depois logicamente, a gente consegue vender ele no OpenSea. Se você separar ele no código, não existe aí essa função de comprar depois de mintado ali, né? Geralmente é off-chain isso que acontece pelo OpenSea. E aí acontece essa transferência, e você tem outras formas de aplicar isso, mas não aqui, você não vai comprar esse NFT dessa forma que ele delimitou aqui. Então ele botou uma requisição que o valor tem que ser maior que 0. E outra coisa que ele tinha feito aqui, ó, ele tinha transferido, olha que engraçado, ele colocou 2 endereços como variáveis, um wallet e outro owner. Se vocês repararem aqui, na hora que a gente for deployar, não faz sentido também nenhum. Ele falou que o dono e o wallet que vão ser a mesma pessoa que está deployando esse contrato. E assim, são um endereço, a wallet pelo menos, que em nenhum momento ele pegou, declarou um novo endereço, é o mesmo endereço do dono, e ele vai aqui na hora de tirar esse valor, ele vai transferir para o owner, que é o mesmo endereço que deployou. Então são 2 endereços iguais. E aqui ele fez, na hora de comprar esse NFT, que aí está errada a lógica aqui, mas ele pegou e está transferindo para o valor de compra para essa wallet que podia ser para o dono do contrato. E aí ele fez essa lógica aqui também. Não faz sentido nenhum criar outra em vez de mandar para o dono, enfim, sendo que é o mesmo endereço aqui. Aí poderia colocar outro endereço, seria um endereço aqui referente ao dono desse NFT, que seria o mais correto, o token ID, o dono do token ID, e não aqui ao dono do contrato, né? Então não faz sentido nenhum. Aqui ele fez o total coletado, aí vamos falar que é um pouco correto aqui, mas enfim, não botou como valor que foi pago, então total coletado é referente aqui a uma variável que também ele colocou ali como constante. Beleza? Essa função a gente tirar ela, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente vai interagir com ela, vocês verem esse erro na prática. E aqui embaixo a função de withdraw, eu até mutei, tá vendo? Essas 2 barras é porque está mutando essa definição que está errada, que eu não quero que isso aconteça. Então eu vou tirar elas aqui. Então aqui outra requisição, beleza, aqui ele fez uma requisição aqui, o message sender tem que ser o endereço do dono, que fez o contrato, tá ok, então beleza, isso aqui tá certo, que aí eu tinha pedido da outra vez um modify, ele implementou dessa forma, ok, e aqui embaixo ele tinha feito uma requisição que o saldo referente ao wallet, que é o endereço que deployou, tem que ser maior que 0. Só que o saldo que a gente está querendo tirar é do contrato, não é do endereço da pessoa que deployou, porque sim, esses valores eles seriam enviados corretamente, seria para o contrato. Aqui ele tinha colocado que ia mandar ali para o endereço ali do dono do contrato, mas assim, o certo, o dono do NFT seria o certo, né? Mas é que ele tinha mandado para o dono do contrato,
e o certo é para a gente enviar esses valores para dentro desse contrato e depois tirar. Então, é assim que funciona na prática aí. Então, é enviado para dentro do contrato. Então, eu mudei, coloquei aqui para retirar e mandar, logicamente, vai mandar para o dono, aí sim transfere todo o saldo que tem aqui arrecadado desses mints para o endereço do dono do contrato. Poderia colocar outro endereço aqui, setar ele nessa função de withdraw, mas eu estou colocando que vai direto para o dono e também quem vai interagir tem que ser o dono desse contrato. E aqui a gente consegue tirar tudo que tem, todo o saldo desse contrato. E aqui ele só verifica se é maior que zero o saldo. Se não é, ele vai falar que não tem fundo nesse contrato. Então, pessoal, assim, tive que fazer algumas correções, tem coisa aqui errada, né? E para vocês entenderem que essa ferramenta é sensacional, assim, eu já fiz muita coisa aqui em código que, assim, eu perguntava algumas coisas, me ajudou bastante, mas para vocês verem que ela comete erros e a gente tem que ficar ali corrigindo tudo que ela for fazer. Então, aqui eu vou criar a coleção, vou falar que vai ser meu nome, aí vai ser AFH, e aí eu vou fazer o deploy desse contrato, fez o deploy, e aí a gente vai começar agora a interagir para vocês entenderem o que teve de errado ali na prática dessas funções. Então, a mint, vou mintar para o endereço, mesmo endereço do dono. Aqui, ó, esse endereço eu vou pegar e colocar no to, e aí eu vou mintar o 1. Então, para onde vai o token ID 1? Vai para esse endereço. Eu vou até verificar aqui para vocês a quantidade que ele tem, o saldo. Então, esse aqui, ó, todas essas definições são do contrato herdado ERC721. Aqui, ó, balance off desse endereço está em 1. Quem é o dono do token ID 1 é esse endereço. Então, pessoal, está tudo certo. Mas vamos lá. Eu vou comprar agora o certo, né? Não sou eu dono desse NFT, comprar o meu próprio NFT. Então, o que eu vou fazer? Eu token ID 1, que já foi, existe ele vai ser aí comprado, eu vou comprar e vou enviar, vou falar para o mesmo endereço aqui, vou enviar para outro endereço, mas eu vou copiar outro endereço. Então, esse aqui é outro endereço que vai comprar. Então, só para reforçar, esse primeiro endereço, ele é um endereço que é o dono desse NFT. Então, eu vou clicar nesse, que não é o dono, porque ele que quer comprar. Isso é a lógica, né? Então, eu vou colocar o endereço para onde vai. Aqui está em vermelho, porque é uma função payable, então tem que necessariamente passar um valor aqui, ok? Então, ele vai passar o erro, beleza? Vou botar um valor aqui, qualquer valor, só para vocês entenderem que tem que passar um valor, e eu vou fazer essa transação. Fiz, olha, ERC721 transfer from incorrect owner. Então, ele está verificando que ele não é o dono desse D1, desse token ID1. E aí, o que eu faço, né? Eu vou pegar e vou mudar para o endereço do primeiro, que é o dono. E aí, só para a gente também entender a função de withdraw, que vai sacar os valores. Então, ele mesmo vai comprar por 3 Ether, bem caro esse NFT. E aí, ele vai agora mandar esses valores, vai sair da carteira dele, da wallet dele. Então, saiu, ó, 96, estava lá, antes o valor, se não me engano, era 99, que ele já tinha interagido. E esses valores foram para o contrato, né? Ele também é o dono do contrato e somente ele pode tirar esses valores. Então, vamos lá. Somente ele, vou também para vocês entenderem que não vai funcionar se ele não, esse aqui não é o dono do contrato, não foi ele que deployou. Aí eu vou testar para vocês o withdraw sem ser o dono. Então, only owner can withdraw funds. Então, somente o dono pode tirar, sacar esses valores. Então, vamos trocar para o endereço do dono, é esse. E aí eu tinha colocado 3 Ether, então 96, 97, 98 e 99, ele vai aparecer ali se eu clicar em withdraw, ok? Sucesso na transação. E aí, já conseguiu recuperar os fundos. Beleza, pessoal? Esse vídeo aqui foi um vídeo um pouco até simples, mas para vocês entenderem que tem como a gente usar essa ferramenta a nosso favor, mas a gente tem que tomar devidos cuidados. Então,
Vamos para o próximo vídeo, a gente vai criar mais vídeos aí relativos à tecnologia. E não deixe de deixar o like. Eu vou deixar o link dos outros canais, então Web3 Club, e a gente vai criando novos vídeos. Aí a gente vai entrevistar pessoas da área de tecnologia, vai fazer mais código, vai deixar aí também o GitHub para quem quiser. Então, vamos começar a compartilhar e também entrar na nossa comunidade no Discord, que a gente também vai tirar dúvidas lá. Então, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.